Olá, meu nome é Camila, eu sou estagiária de Psicologia das Organizações de Trabalho do Hospital São José e, por conta do momento, estou realizando algumas intervenções de forma remota e hoje, então, eu estou gravando esse vídeo para vocês, para a gente estar conversando um pouquinho sobre saúde mental e trabalho. Vou apresentar agora umas lâminas para a gente estar conversando em cima disso. Então, né, por que é tão necessário a gente estar falando sobre saúde mental? Porque a saúde mental, ela permeia em todas as áreas da vida, né? E no trabalho ela é de extrema importância para que as coisas, então, ocorram de uma forma mais adequada, né, e mais saudável, para que o ser humano, o indivíduo, se sinta bem no seu ambiente de trabalho, né? Então, o ser humano é um ser social, né, que passa por diversas instituições, como família, amigos, grupos diferentes, né, convive em grupo. Apesar disso também, né, tem sua individualidade, suas próprias questões individuais, e convivendo em grupo, né, com as suas individualidades, também perpassa pela instituição trabalho, né, que na instituição trabalho, muitas vezes, o que acontece? O ser humano está suscetível ao estresse que a demanda do trabalho proporciona, né? E muitas vezes tem que dar conta disso, né? E não tem, talvez, o manejo, e acaba até adoecendo, que a gente sabe que é a realidade, infelizmente, de muitas pessoas, né? No trabalho, então, no caso dos gestores, né, da coordenação, existe uma liderança, né, a qual tem que coordenar um grupo, né, uma equipe, e muitas vezes nessa equipe existem alguns emaranhamentos, né, que a gente fala, que é a confusão, né, que ocorrem, que é considerado natural nos grupos, né, porque existem diferentes pessoas, né, pessoas que passam por diferentes situações na vida, mas muitas vezes acabam levando para o local de trabalho, né? E o líder, o gestor, é aquela pessoa, então, que está aí para estar ajudando a desfazer, né, esse emaranhamento, né, das questões particulares de cada um, das demandas, né, diferentes que causam estresse, né, avaliando, então, os problemas da equipe. Então, o quão importante é, né, que o líder esteja com sua saúde mental bem, né, que esteja de bem com suas emoções, para que possa, posteriormente, então, estar desenrolando, né, muitos nós que ocorrem dentro de uma equipe. Para falar disso, eu trouxe o conceito de inteligência emocional, que é um conceito muito importante utilizado, né, então, nos ambientes de trabalho, né, relacionado a gestores e líderes. O que é a inteligência emocional, né? Compreender, então, as suas emoções, entender como as suas emoções funcionam, né? Para depois estar lidando melhor, então, com as emoções das pessoas que você coordena, né? Então, Goleman, né, um teórico, ele trouxe o conceito da capacidade de reconhecer os próprios sentimentos, né, e os dos outros, de nos motivarmos e gerirmos bem as emoções em nós e nas nossas relações. Então, o quão importante é gerir bem, né, as próprias emoções, para depois estar conseguindo lidar melhor com as dos outros, né, que estão ao nosso redor, principalmente quando está se liderando uma equipe, né. Conjunto de competências emocionais e sociais que poderão ser adquiridas ao longo da vida e são muito importantes para a formação de um líder eficiente, né, de um líder que vai conseguir coordenar muitas vezes, uma desorganização que está acontecendo. Por que é tão importante, né, a inteligência emocional? O desenvolvimento das competências emocionais, ele ajuda a resolver problemas e conflitos na organização, gerar ideias, conduzindo a um melhor desempenho.
Então, se eu estou me sentindo bem com as minhas emoções, com o que eu sinto, né? Eu conheço uma reação que pode ser esperada por mim, consequentemente, eu vou estar conseguindo gerar, né, melhor a situação que vai chegar até mim no trabalho, né? Por exemplo, se eu conheço o meu corpo, né, eu sei que eu vou comer determinado alimento, aquele alimento vai talvez me causar mal-estar, né? Um alimento que eu já conheço que não faz tão bem para mim. E com as emoções é a mesma coisa, né? Então, se eu sei que determinada situação vai me causar muito estresse, eu vou tentar que não chegue até um ponto de estresse, né? Para não estar ocasionando um problema maior. Então, alguns componentes que são importantes, né, da inteligência emocional. A capacidade de autoconsciência. O que é essa capacidade de autoconsciência, né? Estar consciente de si, reconhecendo como os sentimentos, então, eles vão afetar as pessoas, né? E o desempenho profissional. Porque o que acontece, né? A pessoa que tem autoconsciência, ela vai planejar o tempo com cuidado, né? Ela vai entender melhor o que ela vai fazer naquela situação, como ela vai conduzir o grupo, né? Porque ela é autoconsciente das coisas, né? E parece muito simples, às vezes, a gente falar isso, que é necessário, mas, infelizmente, a gente vê que em muitos locais, né, essa falta de autoconsciência acaba ocasionando muitos problemas, né? Então, compreender, né, o que o outro tem valores diferentes muitas vezes, né? Bom, eu penso de uma forma, talvez o membro da minha equipe está pensando de uma outra, então a gente vai tentar ajustar melhor, né, para que a situação, para que o desempenho ocorra da melhor maneira possível. Né? Então, podendo avaliar possibilidades, a pessoa que tem autoconsciência, ela consegue avaliar as possibilidades de uma melhor maneira, né? A capacidade de gestão das emoções. Quão importante, né, é a gente conseguir, o ser humano conseguir gerar melhor as suas emoções, né? Então, a autoconsciência, quando o ser humano tem autoconsciência, consequentemente também leva a uma gestão das emoções de uma forma mais adequada, né? Porque eu tô consciente de que emoção que eu tô sentindo. Então, a gestão das emoções, né, a autoconsciência é um desafio diário, né? Porque eu conheço, né, as minhas emoções, o ser humano vai conhecer as emoções, influencia, conecta e vai envolver a equipe também, né? Por exemplo, não tô num dia legal, aconteceu algo difícil na minha família, no grupo que eu convivo, como eu falei no slide primeiro, né, nas instituições que eu permeio antes do trabalho, eu tô com raiva, aconteceu uma situação difícil, eu vou chegar no trabalho e muitas vezes vou descontar em uma pessoa que vou falar coisas, né, vai acontecer uma situação simples e eu vou explodir com uma pessoa que muitas vezes foi só a pontinha, né, do iceberg para que ocorra a minha explosão. Então, se eu sei que eu não estou no dia legal, bom, eu vou fazer alguma atividade antes de ir para o trabalho, algo que talvez vai me distrair um pouco melhor para chegar no trabalho mais calmo, né? E não tá passando uma situação para uma pessoa muitas vezes que não tem, né, o consentimento do que eu tô sentindo, né? Então, a gestão da minha emoção, eu vou conseguir passar pro meu funcionário, né? O melhor que eu tenho, influenciando o melhor que eu tenho, né? Muitas vezes também conversando e tentando adequar a situação. Então, gestando as emoções, o líder ele vai inspirar a equipe, né? Compreendendo como é as emoções e como essas emoções vão afetar as decisões e os comportamentos do outro, né? Como eu falei anteriormente. Como olhar para o outro e responder, então, de uma forma que reconhece suas necessidades e preocupações, né? Olhar um pouquinho para o lado, entender, talvez, por que o funcionário está agindo de determinada maneira, né? O que eu posso conversar com ele, o que eu posso entender desse momento dele, né? Para ajudar ele a melhorar. Dessa forma, então, o líder ele vai se tornar uma pessoa mais acessível, né, e aberta com responsabilidade, né? Não quer dizer que o líder não vai ser responsável, porque talvez está deixando o funcionário falar um pouquinho mais, ou talvez entendendo a situação e conduzindo de uma maneira diferente, né?
aí é onde se encontra a responsabilidade, né, de estar tentando compreender um pouquinho e tornar o ambiente, o dia dessa pessoa melhor, né. Então, desenvolvendo essa autotolerância, né, no ambiente de trabalho que é tão importante, ainda mais no hospital, que é um ambiente muito hostil, né, e onde ocorrem situações de muito estresse. Então, o quão importante a capacidade, né, de gestão das emoções para um líder e para um gestor. A capacidade, então, de automotivação, né, de se motivar para ser uma pessoa melhor e para, consequentemente, isso respingar na equipe, né, capacidade de resiliência, de passar por situações difíceis e, mesmo assim, tentar encontrar essa automotivação para que isso também, né, se espalhe dentro do grupo. A capacidade de empatia, que era um pouco também o que eu estava falando até agora, né, capacidade de se colocar no lugar do outro, né, se colocar no lugar do outro talvez a gente não vá conseguir, porque a pessoa, cada indivíduo carrega a sua história, né, e é muito difícil falar de se colocar, né, mas entender um pouquinho, se eu estivesse passando por uma situação difícil, né, também gostaria que alguém estivesse disposto a escutar. Então, a capacidade de empatia, né, de ouvir, de escutar, compreender, ela é muito importante também para o líder dentro de uma equipe. E a capacidade, então, da gestão de relacionamentos em grupos que vem com tudo isso que eu acabei de falar, né? Para gestar os relacionamentos em um grupo é muito importante, então, a autoconsciência de si próprio, né? Gestar as emoções de uma forma mais saudável, a automotivação e empatia. Algumas estratégias de enfrentamento, né, que são importantes para lidar, então, com as adversidades que vão acontecendo no ambiente de trabalho, porque todo mundo entende, né, como uma organização, todo local vai ter alguns problemas. Então, para lidar, né, com esses problemas, com essas adversidades, existem diferentes estratégias de enfrentamento, né? Algumas são mais assertivas e outras menos, que todo ser humano faz uso delas em algum momento da vida, né? Então, as estratégias que são consideradas mais positivas, o apoio social e emocional da família e amigos, né? Conseguir sair do hospital, do ambiente de trabalho e ter uma rede social, uma rede de apoio importante, né? É muito adequado que isso ocorra para que vocês consigam ter um momento diferente, né? Desligar do trabalho, para que quando vocês voltem ao ambiente de trabalho, seja um momento, né, que vocês estejam bem, que vocês estejam descansados, né, que vocês possam fazer o trabalho de vocês da melhor maneira possível. A valorização e organização do tempo livre, né, valorizar, então, os momentos que vocês têm livre, né, que vocês podem fazer suas atividades, organizar da melhor maneira possível, né. Cuidados pessoais também, que é muito importante, né, não esquecer de si mesmo, fazer atividades que deem prazer, né, o autocuidado, que você se sinta bem, né, e com autoestima, que isso é muito importante e também vai influenciar no trabalho depois, né. E o autoconhecimento, que é muito importante, né, essencial para gestar as emoções, para estar de bem consigo mesmo, né, e consequentemente isso espalhar, né, para as pessoas que estão ao redor. E nesse momento também estamos vivendo uma situação muito diferente e inesperada, né? Uma situação que pegou todos de surpresa, né? Estamos tendo que nos adaptar dia a cada dia, né? E o hospital, então, é o local onde isso mais se manifesta, né? Que é a questão da pandemia, né? Onde as pessoas, primeiramente, vão até o hospital, né? Que é o lugar adequado para a saúde física, né? E infelizmente, né, essa situação nova, essa situação toda, ela traz uma ansiedade, né, desconhecida, né, uma ansiedade frente ao desconhecido, o medo, e alguns sentimentos eles podem ser exacerbados em relação ao momento, então. A preocupação, a confusão, né, o estresse, a falta de controle, o medo de adoecer, o medo de morrer. Esses elementos, eles ocorrem com o ser humano, né? Mas nesse momento muitas vezes eles acabam aumentando de uma forma muito grande, né? Então o que é importante estar compreendendo agora, né?
Reconhecer os medos e receios e procurar pessoas de confiança para conversar. É muito importante compartilhar os sentimentos, para que não vire uma bola de neve, para que depois não saia de uma forma muito forte, onde não consiga mais ter o controle, né? Então, como é importante procurar alguém da confiança e conversar, né? E mostrar o que está sentindo mesmo. Estratégias de enfrentamento, então, conhecidas quando vocês passaram por uma situação de estresse, qual foi a estratégia de enfrentamento utilizada para passar por aquele momento de uma forma mais amena, né? Investir em exercícios, leitura, né, meditação, exercícios de respiração ajudam a diminuir o estresse. Então, cada vez mais assim, eu venho estudando, né, a meditação, a respiração é tão importante para ajudar a baixar os níveis de estresse no cérebro, né? Reenquadrar os planos e estratégias de vida. Então, infelizmente, o ser humano está tendo que se adaptar nesse momento, reenquadrando, então, e o ser humano tem uma capacidade muito grande disso, né, de conseguir se adequar às situações. Então, é possível que isso aconteça. E buscar fontes confiáveis de informação, né, porque tem muita informação também que é falsa e que só vai trazer um alarme muito grande e deixar, né, as pessoas, vocês, os funcionários do hospital e as pessoas no geral mais preocupadas, né. Eu gostaria de agradecer por esse momento, né, para quem conseguiu acompanhar o vídeo até aqui, e dizer que agora eu vou voltar de uma forma mais presente no hospital, por conta dessa confusão toda. Muitas vezes a gente tem que se adequar também às situações, e eu estou disponível para escutá-los, para conversar, e quando vocês quiserem me procurar, então eu estou à disposição. Muito obrigada e agradeço a compreensão de todos.